Vamos começar a fazer agora as questões de cálculo estequiométrico, reagente em excesso. E aí eu vou dar um macete para você. Cada professor resolve de uma maneira, mas para saber se o reagente está em excesso, eu gosto de fazer dessa maneira que você vai ver nessas questões aqui. Então, olha só. Antes, eu quero só fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. Vamos supor que eu tenha uma lata de leite condensado, eu tenha 100 gramas de achocolatado, e isso aqui, é lógico que eu sei que depende do tamanho da bolinha de brigadeiro, né? Mas isso aqui faça 20 brigadeiros. Aí você convida uma galera para sua casa, aí abre a sua estante lá, aí na estante tem 2 latinhas de brigadeiro e 1 quilo de achocolatado. Lógico, você vai medir a sua produção de brigadeiro pela lata ou pelo achocolatado? Você vai medir pela lata. Por quê? Porque para 2 latas, se uma lata eu preciso de 100 gramas apenas de achocolatado, se eu tenho 2 latas, eu só preciso de 200 gramas, ou seja, está sobrando achocolatado, né? Então pronto. A gente fala em cálculo estequiométrico que essas 2 latas é o meu reagente limitante e a lata de chocolate, o achocolatado, é o meu reagente em excesso. Em excesso. Limitante porque ele vai limitar, né? Ele vai limitar. Então eu só preciso de 200 gramas para as 2 latas. E aí eu vou fabricar 40 brigadeiros. Concorda comigo? Então, meu fera, reagente em excesso é mais ou menos esse raciocínio que o Sandrão fez para você aqui, né? Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou ler a questão e daqui a pouco eu vou lhe mostrar como eu faço. Então, eu tenho aqui questão 1 do nosso material, foi uma questão do FT 2019-1. Ele fala o seguinte: quando o zinco metálico é colocado em contato com o ácido clorídrico, que é o HCl, ocorre uma reação de oxirredução com liberação de gás hidrogênio, conforme a reação a seguir. Observe que ele me dá a reação aqui. E como eu tenho esse númerozinho aqui, ó, o 2, a reação já está balanceada, certo? Aí ele me dá um dado. Lembre-se, cálculo estequiométrico é sempre um dado e uma pergunta, com exceção do reagente em excesso, que ele vai me dar 2 dados. Ó. Se eu tenho 10 gramas de zinco, se 10 gramas de zinco forem misturadas a 8 gramas de ácido clorídrico, quantos mols, olha aqui a pergunta, tá? Da questão, quantos mols de O2 foram liberados? Bom, meu fera, como é que a gente vai fazer essa questão aqui agora? Primeira coisa é saber o seguinte: eu tenho 2 reagentes que participam da nossa brincadeira aqui, que é o zinco e o HCl, certo? Então, eu estou vendo aqui que eu tenho 1 mol de zinco para 2 mols de HCl. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 1 mol de zinco para 2 mols de HCl. Ele me diz que ele misturou 10 gramas de zinco com 8 gramas de ácido clorídrico. Então, vou botar aqui embaixo, ó. 10 gramas de zinco com 8 gramas de ácido clorídrico. Observe que a relação é de gramas para gramas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 1 mol de zinco e passar para gramas, e esse 2 mols de cloro passar também para gramas. Não, ele não deu aí, mas eu vou colocar aqui um dado, é como disse, né? Essa questão tinha que vir as massas molares ou vem a tabela periódica, porque aí eu tenho que saber que a massa de zinco é 65,5 gramas por mol, a massa de hidrogênio é 1 grama por mol e a massa do cloro é 35,5 gramas por mol. Então, 1 mol de zinco, ele já me disse aqui, ó, 1 mol de zinco tem 65 gramas.
Então eu vou pegar 65,5 gramas, né? Duas vezes, porque eu tenho 2 mols, né, de HCl. Então eu tenho aqui, ó, a massa do hidrogênio é 1, a massa do cloro é 35,5. Como a molécula aqui de HCl só tem um hidrogênio e um cloro, então é só somar, né? 1 com mais 35,5 vai dar 36,5. Agora preste atenção no como o Sandrão vai fazer. Eu vou pegar e multiplicar cruzado. Eu vou pegar esse 8 gramas e multiplicar com esse 65,5. Quando eu fizer isso, eu vou ter um resultado aqui, certo? Quanto é que vai dar esse resultado, Sandrão? Esse resultado vai dar 500, deixa eu colocar aqui, 524. Sandrão, precisa botar unidade. Não, não precisa colocar unidade, tá, galera? Isso aqui é só um macetezinho para como você vai fazer. Depois eu vou pegar esses 10 gramas e vou multiplicar por 2 vezes 35,5. Então, deixa eu... E vou encontrar um valor aqui também. Esse valor vai dar 730. Observe que eu estou vendo que os 730 é maior que 524. Então, quem está em excesso. Então, esse carinha aqui está em excesso e esse é o meu reagente limitante. Aí você pergunta para mim, e agora, Sandrão, como é que eu vou saber? Fácil. De acordo com o balanceamento, que eu tenho aqui, ó, 1 mol e 2 mols, a quantidade em gramas seria 65,5 para 2 vezes 36,5. Não é isso aí? Que daria 73. Então, isso aqui é a minha proporção correta. Isso aqui é a minha proporção correta. Aí eu pergunto a você, quem multiplicou com 2 vezes 35,5, que é a minha proporção correta, para dar os 730, para dar um número maior, que vai dar o reagente em excesso? Foi os 10 gramas. E esses 10 gramas vieram da onde? Ah, Sandrão, esses 10 gramas vieram do zinco. Então, o meu reagente em excesso é o zinco. Então, o HCl é o meu reagente limitante. E igual o nosso brigadeiro, a gente não faz a proporção de quantos brigadeiros eu vou produzir pela caixa de chocolate. Eu vou fazer pelo ácido clorídrico. Entendeu? Então, você multiplica, você coloca os dados. Então, o que foi que eu fiz primeiro? Primeiro, eu coloquei os dados da questão. Depois eu coloquei a proporção correta e multipliquei. E aí eu vejo o lado que deu maior, que no caso foi o 730. Eu tenho aqui a proporção correta. Quem multiplicou com a proporção correta foi os 10 gramas que vieram do zinco. Então ele é o reagente em excesso. Ok? Então eu esqueço ele. E agora, para eu descobrir qual é a massa de hidrogênio, que é o que ele quer, eu não vou fazer minhas contas com o zinco. Eu vou fazer com o HCl. Certo? E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar um pouquinho para cá, para a gente poder fazer aqui. Ok, vamos lá. Então agora é o seguinte, eu tenho, de acordo com a reação, 2 mols de HCl produzem 1 mol de H2, certo?
2 mols de HCl a gente já sabe que é 2 vezes 36,5. A massa de hidrogênio é 1. Então, 1 vezes 2. Então, aqui eu tenho 2 gramas para 1 mol. Só que na reação foram colocadas 8 gramas de HCl. Então, qual vai ser a massa de H2 aqui? A massa de H2, Sandrão, vai ser o cruz credo aqui. Vai ser 8 vezes 2. Não é isso aí? Dividido por 2 vezes 36,5. Eu posso fazer isso e vou achar em gramas, ou ele quer a resposta em número de mols, não é isso aí? Então, como é que eu faria em número de mols, Sandrão? Era só trocar. No lugar que eu colocaria um mol, porque eu tenho um mol aqui, né? Ó, eu tenho um mol aqui. Então, eu colocaria aqui um mol. E aqui eu botaria um N, número de mols do H2, certo? E poderia fazer. E pode ser não, pode. Você não pode misturar, por exemplo. Você não pode botar em cima gramas e embaixo mols. Ou botar em cima mols e botar embaixo gramas, porque são unidades diferentes, certo? Você não pode fazer isso. Ok? Mas se você quiser fazer, você pode fazer aqui já achar a resposta direta. Ó. Número de mols do H2. Aí, em vez de multiplicar com o 2, você vai multiplicar 8 vezes 1. Desculpa que era para ser um azul clarinho aqui, ou então até esse vinho. Você vai multiplicar vezes 1 e o 2 vezes 33 vezes N. Então vai ficar N será igual a 8 vezes 1, 8, dividido por 73. Né? Que no caso aqui vai dar 0,109 mols. Aqui no de cima você podia cortar o 2 com o 2, né? Aí você ia ter 8 dividido por 36,5. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,22 gramas. Se fosse em gramas, essa seria a resposta correta. Então agora vou para cá. Deixa eu ver se eu um pouco para cá, ó. Então eu tenho aqui letra C. Tudo certo?